O assunto 1, então, ele começa com um boleto que tu tens que pagar e ele diz o seguinte, tem um boleto ali que diz assim, ó, após o vencimento, acrescer no valor normal uma taxa de permanente de 0,25% ao dia e uma multa de R$ 7,58. O valor do boleto é um boleto de 7 de 8 de 2011, né, o vencimento dele, e ele tem um valor de R$ 490. E daí vem a primeira pergunta. A primeira pergunta é, se eu pagar esse boleto no dia 15, qual vai ser o valor de pagamento que eu vou ter? Vou dar 5 minutos para vocês me darem a resposta disso. E depois a gente vai pensar financeiramente como seria. Tá? Façam o cálculo que vocês tiverem que fazer, a forma que vocês acharem que tem que ser para me dar essa resposta. O boleto está na mão de vocês, vocês vão pagar com atraso, ele vencia dia 4, vocês vão pagar dia 15. Quanto é que tu vai pagar nesse boleto? Sim, tem as taxas de juros e a multa. Tá tudo ali, Rafael. A taxa de juros é de 0,25 ao dia e a multa é de 7,58. E o valor do boleto é 490. São 11 dias de atraso, né? 11 dias de atraso. Quem é que falou? Juliane. A Juliane? Sim. Então dá 632,33. 600? 32, né? Não, o que eu fiz errado? Tá. 490. É 0,25 ao dia. Uhum. Professora, eu achei 511 com 5 centavos. Na realidade dá 511 com 0,6. Eu fiz um arredondamento ali, né? Isso, deu 0,55, não arredondei, então. Tem que ficar ligado nesse arredondamento, tá? Vamos ver, então, como é que fica? Bom, o que eu tenho ali, né? O valor é 490. Então, tu tens ali que o valor principal é 490. É o valor principal do teu boleto. Tu vais pagar uma multa de 7,58. Então, o 7,58 tu vai pagar independente do dia que tu... A partir do dia 4, pagou com 1 dia de atraso, 2 dias de atraso, 20 dias de atraso, é 7,58 fixo. Essa é a tua multa. E daí, como é que tu vai fazer a tua taxa? A tua taxa é 0,25%. Isso significa que é 0,0025, concorda? Talvez tenha sido isso que a Juliane se equivocou ali, ó. Sim, eu coloquei um 0 a menos. Certo. Depois da vírgula, Ô, professora, a multa é 7,58, não? 7,58. 7,58. Tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai pegar essa taxa de juros aqui e vai multiplicar pelo valor principal, que é 490.
E ainda, isso, se o valor principal, esse 0,0025, para um dia. Mas quantos dias de atraso tu tens? Se o boleto era para o dia 4 e tu está pagando isso aqui no dia 15, tu tem 11 dias. Então, vezes 11, que é a quantidade de dias. Vou trocar a caneta que está ruim. Eu estou vendo que ali vocês vão ter dificuldade para enxergar. Que é a quantidade de dias que está em atraso. Certo? Vezes 11 aqui. Melhorou muito agora. Daí, com isso aqui, tu vai ter o teu juros, que vai ser quanto? 13,48. Quando tu soma todos esses valores aqui, tu vai ter o valor final, ou o montante, que é o quanto o cara vai te cobrar por este DOC, que é 511,06. Certinho? Conseguiram entender? Professora, só para não passar batido aí, de repente pode até ser uma dúvida de outros colegas. Por que que 0,25 vira 0,0025 mesmo? Ótima pergunta. Olha só, quando tu está trabalhando com porcentagem, o que é um percentual? O percentual é alguma coisa dividida por quanto, meu velho? Por 100, certo? Então, 0,25% é a mesma coisa que 0,25 divididos por 100. E isso aqui vai dar quanto? 0,0025. Ficou claro agora? Perfeito, perfeito. Então, cada vez que tu tiveres um percentual, para que tu consiga descobrir a tua taxa, tu tens que dividir por quanto? Por 100. Se tu tiver uma calculadora normal, tá? HP, tu toca ali e ela já vai fazer essa divisão por ti. Tá? Então, essa relação aqui foi uma excelente pergunta. Veio desse questionamento aqui, ó. Tá? Dessa situação aqui. O percentual é esse valor dividido por 100. Vai dar esse número, e é esse número que tu vai fazer a multiplicação pelo valor principal e pelo número de dias, pelo tempo de atraso. Tá? Bom, e agora o item B. O item B é se o boleto vencesse, a data de vencimento dele fosse no dia 28/8. Qual vai ser o valor? Vamos lá, rapidão. Aí seria os 490, daí sequinho. Porque o boleto vence no dia 4, tu vai pagar no dia 28. Ah, não, perdão. Eu interpretei errado, pensei que estaria pagando antecipado, desculpa. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo está com esse arquivo aí? Senão eu pego e compartilho com vocês para vocês lerem a questão. Tá, tô com ele aberto aqui, professor. Também tô com ele aberto aqui. Rateada minha só. Ah, tu tá com ele aberto e leu errado, guri. Ah, professora, tudo tá acontecendo aqui nessa sexta-feira, o negócio está um carnaval. Só não esquece que é sexta-feira. Sexta-feira é sempre bom. Pô, é a segunda disciplina que tu pega comigo na sexta, né? Tu vê só, né? Daí o comportamento do cara já fica tendencioso, né? E o resto daquela trupe se formou? Eu acho que ainda não, pessoal. Era meio na metade do caminho, ainda não matou ainda. Quanto acharam aqui, gente? Hein, professora? Eu consegui 519,40. Não.
526,98? Isso. Eu também achei. 526,98. Vamos ver o que é que tu possa ter feito de errado para não ter encontrado esse valor aqui, ó. Porque os valores fixos que tu vai somar vão ser os mesmos, ó. O valor principal, 490. A multa continua sendo de 7,58, só que o teu juros ali, ó, como é que tu vai calcular esse teu juros aqui? Vai calcular esse teu juros, ao invés de colocar 11 aqui, tu vai colocar quantos dias de atraso tu tá pagando esse boleto? 24, né? 24. Ele Sim, vencia é que eu não acrescentei o 7,58. Hã? Eu não acrescentei o 7,58 da multa. Eu imaginei que fosse, porque porque na taxa de juros não poderia ser. Então, tu vai fazer 0,0025 vezes o 490 vezes os dias de atraso, que são 24. Certo? Isso aqui vai dar 29,40. E daí, quando tu soma, 526,98. Certinho? Ok. Então, para o seguinte, o que a gente está falando aqui, ó, o que a gente falou até agora aqui é uma coisa chamada juros simples, tá? Por que é juros simples? Porque não é um juros sobre juros, tá? Então, assim, ó, em nenhum momento foi calculado os juros do primeiro dia, e em cima desse montante calculado os juros para o segundo dia, e em cima desse montante calculado os juros para o terceiro, e assim sucessivamente. Isso foi calculado uma taxa de juros separada e depois somada com o valor principal. Isso te dá a característica do juros simples. Então, o juros simples, ele é menor do que o juro composto. Por quê? Ele é menor do que o juro composto porque ele te dá um valor não cumulativo, certo? Cartão de crédito é juro composto, tá? Quando tu entra no limite do teu cheque, é juro composto, tá? Se tu tem qualquer outra transação, é juro composto. São raras as transações com juros simples, tá? Mas algumas existem com juros simples. Então, eu acho que o IPTU é juros simples, alguém falou? Alguém está com o microfone aberto? Algumas taxas, tá, de tributos são de juros simples. Alguns tributos são de juros simples, tá? No mais, tudo juro composto. Bom, agora o próximo item é que tu monte uma fórmula genérica para isso que a gente acabou de fazer aqui. Certo? Se tu tivesse que montar uma fórmula genérica para o sujeito, sempre ele vai pagar essa conta. Como é que ele pagaria essa conta independente, qual cálculo que ele deveria fazer, independente da quantidade de dias de atraso que ele tem? Qual seria a fórmula que tu montaria? Conseguiram pensar na situação? Conseguiram entender a pergunta que eu fiz? Não. Não conseguiu pensar na situação ou não conseguiu entender a pergunta que eu fiz? Os dois. Tá, então vamos por partes. A pergunta Que na realidade, professor, eu cheguei agora e peguei o cálculo aí já no final já.
A pergunta que eu estou fazendo aqui, ô gurizão, é o seguinte: eu estou com esse dilema de estar pagando esse boleto atrasado, tá? E eu quero montar uma fórmula para que, independente do dia que eu pague esse boleto, eu consiga substituir ali os valores e ter o resultado final correto. É isso que eu quero. Aí, o que a gente fez? No primeiro exemplo, a gente fez com um pagamento com 11 dias de atraso. No segundo exemplo, com 24 dias de atraso. Como é que eu monto essa fórmula aqui? Desse valor final aqui. Variável, professor. Hã? Colocar só uma variável no dia. A Então, quantidade de vai dia. me dizendo como é que eu vou escrever isso. Me dita aqui. Pode colocar assim, tu vai botar a taxa ali, né, do 0,025, que é uma constante, vezes o valor inicial, vezes x, que daí é um... Isso aqui. é a Isso variável. aqui. Ó, a taxa é I. Valor inicial, PV, que é o valor principal, né? Sim. X, e esse X seria o quê? Seria dias. Ah, então tá. Então vou colocar N. Porque na matemática financeira, o dias significa período. E esse período, o símbolo é N. Tá. Fiz isso aqui. Com isso aqui eu encontro o quê, meu caro? Quanto a taxa de juros, né? O Ok. valor dos juros. E daí eu tenho que somar isso aqui com o quê? O valor da multa mais o valor inicial. Mais o valor principal. Isso aí. Capital. É isso aí. Tá aqui. Certo? Tá. Então, o que a gente vai fazer agora é ver exatamente essas siglas que eu começo a utilizar para montar essa fórmula de juros simples e para montar essa fórmula aqui, ó, do montante, que é o valor final. Posso apagar esse quadro aqui? Ô, professora, Sim. referente à multa, ela tem, claro, o valor já é dado, mas como é que a empresa define o valor da multa? O valor da multa vai ser tanto? É baseado em algum índice, algum... Geralmente é um percentual em cima do valor total. Se coloca o percentual em cima e se define como a multa, então. Se define como multa. Tá? Eu me lembro assim, ó, teve até uma época que, se vocês não viveram, tá? Eu que tenho, assim, um pouquinho mais de idade, sou da época pré-histórica, eu vivi aquela troca daquele monte de moeda e uma hiperinflação. Eu me lembro que, na época, eu morava num apartamento e a gente era tanta loucura financeira que a gente recebia por URVs. Era unidade, valor da unidade monetária daquele dia. Então, quando tu recebia, tu não tinha, teu salário não era assim, ó, 5 mil reais, 3 mil reais, não. Teu salário era X URVs. E daí, naquele dia, o valor da URV era tanto, entrava aquilo na tua conta. E daí, o condomínio do lugar onde eu morava, era um valor fixo. Se tu pagasse ele no outro dia, a multa, não era nem os juros, tá? A multa, que era essa parte fixa, era tão alta, que era assim, ó, quase, mais do que 15% do valor do negócio. Que a gente se rasgava, mas aquela conta não poderia ser paga a posteriori, de tão alto que era a multa. E tinha o valor, então, principal, a multa, que era elevadíssima, mais os juros. E daí, depois de um certo tempo, quando a economia estabilizou, eles simplesmente entrou uma legislação bloqueando esse tipo de multa abusiva. Então, tu não pode pré-estabelecer um valor de multa muito elevado como era antes, porque fica sem sentido, já que a gente não tem uma hiperinflação, né? A gente não tem uma inflação tão grande no período, o cara não te pagar no dia, ele não pode pagar uma taxa tão elevada. Mas naquela época, as taxas fixas, essa multa fixa aqui, era elevadíssima para várias coisas. Tá? Hoje em dia, ela é quase irrisória. E tem lugares que nem te cobram essa parte fixa. Só te cobram os juros por dia de atraso.
Aham. Hoje um colega meu estava comentando sobre isso, professor. Em relação que antigamente um financiamento de casa, a pessoa pagava um valor absurdo e nunca terminava aquela dívida. Isso também tem a ver, eu estou falando com quem? Denner. Isso também tem a ver, Denner, com o sistema de amortização que tu faz, tá? Não, isso ele estava comentando da antiga. Hoje ele estava me comentando que ele passou por isso, né? E aí... Tinha épocas assim, por exemplo, vários imóveis eram entregues para a Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque as pessoas pagavam, e quando iam ver o valor ainda da dívida, era maior do que o valor do imóvel se ela vendesse o valor do imóvel. Entendeu? É isso aí que ele comentou. Então era absurdo, assim. Eu me lembro que quando eu comprei o meu primeiro imóvel, ainda nós não estávamos numa estabilidade econômica, e eu procurei uma tabela e um valor de juros que me deixassem numa zona de conforto. E a tabela, vocês vão ver mais tarde, aí, quando a gente falar sobre tabela Price, tabela saque, a tabela Price, quando tu tem quando tu vai pagar isso em 2 anos, 3 anos, quando tu compra um carro, por exemplo, tá? É tranquilo. Agora, quando tu compra uma casa, geralmente tu faz em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, né? Então, quando são muitos períodos, porque imagina, 20 anos, cada ano tem 12 meses, entendeu? Então, são muitos períodos, e aquela taxa ali os juros vai se acumulando, juros sobre juros. Na tabela Price, a curva, ela é assim, ó, ela sobe até a metade. Então, do início do teu pagamento até a metade, a impressão que tu tens é que tu tá pagando e não tá amortizando nada. E depois da metade em diante, começa a vir a amortização. Vocês conseguem entender quando eu falo amortização, o que significa? O valor principal começa a diminuir. Mas isso acontece da metade em diante.